Olá, jovens! Olha eu aqui de volta. E o que nós ficamos de fazer hoje mesmo? Revisão, né? Então, vamos fazer aí uma revisão basiquinha do que nós vimos na aula passada? Então, vamos lá. Movimento uniformemente variado, tá? Só coloca aqui uniformemente, tá bom, pessoal? Então, vamos fazer nossa revisão de conteúdo. O que nós estávamos estudando? Queda livre. Lembrando o que é queda livre? É quando você despreza a resistência do ar. Então, esse movimento ele é livre. E como é um movimento de queda, ele vai ser um movimento de queda livre. Ok? O que nós vimos também? Que qualquer corpo que está em queda livre, ele está sujeito ao valor da aceleração da gravidade. E nós vimos que esse valor de aceleração, ele é único, né? E esse valor de aceleração aí, ele vale quanto? Aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Entendido isso? E nós vimos também as equações que nós podemos utilizar para poder fazer esses cálculos aí. O que eu posso calcular, pessoal? Eu posso calcular velocidades finais, quando o meu movimento ele é de queda livre. Eu posso calcular tempo de queda, não posso calcular? Posso calcular tempo de queda também, ok? Posso calcular altura de queda. Então, tudo isso eu posso calcular utilizando o quê? As funções horárias, quando a velocidade depende do tempo, ok? Eu posso utilizar também a distância, quando eu quero calcular a altura, eu posso utilizar a equação da distância. E essa equação da distância também depende do tempo, ok? E quando eu não preciso do tempo, eu posso utilizar a equação de Torricelli e ela não é função horária, pois não depende do tempo, tá bom? Isso aqui para queda livre. Professor, e para o lançamento vertical para cima? Pessoal, lançamento vertical para cima é a mesma coisa, tá? Lembrando que no movimento vertical para cima, eu estou no sentido oposto ao da trajetória. Então, a minha aceleração da gravidade vale quanto? Menos G, exatamente. Se ela vale menos G, isso significa o quê? Que eu posso calcular, gente, as mesmas coisas. Eu posso calcular, por exemplo, velocidades iniciais, tá? Posso calcular a velocidade inicial, posso calcular a altura aqui, ok? Posso calcular a altura, tá bom? Eu posso calcular o tempo em que esse corpo leva para atingir a altura máxima, tá? Lembrando que na altura máxima, a nossa velocidade vale quanto? É uma regrinha, tá, gente? Lá na altura máxima, a nossa velocidade vale 0, exatamente. A não ser que ele dê um tempo específico e pergunte a altura. Aí você vai ter que substituir aqui. O que nós vimos também, pessoal? Deixa eu apagar aqui para que vocês possam ver melhor. Nós vimos que o sentido da trajetória importa, com certeza importa, tá? Quando um corpo ele está em queda livre, se ele é abandonado, ele sai com velocidade de quanto? Ele sai com velocidade de 0, tá? Então, inicialmente, ele sai do 0. Para um corpo, olha só, vamos lá comigo. Para um corpo estar em queda livre, ele não precisa sair com uma velocidade diferente de 0. Então, se eu pegar qualquer objeto e soltar, esse objeto naturalmente vai ser atraído para a superfície da Terra, ok? Ó a terrinha lá, né? Ó que bonitinho aqui, ó. Então, ele vai ser atraído para a superfície da Terra, ok? Se ele sai com uma certa velocidade, gente, essa velocidade vai continuar aumentando com o passar do tempo, tá bom? Agora, olha só as equações que estão ali no nosso slide. Agora, para um corpo sair verticalmente para cima, ele não vai sair com a força do pensamento, né? Ele tem que sair com uma velocidade inicial diferente de 0. Nesse caso, eu estou no sentido oposto da trajetória. E nos meus cálculos, eu vou considerar o valor de G como negativo. E, pessoal, esse negativo aí, ele está justamente para mostrar que esse movimento é um movimento uniformemente, uniformemente retardado, tá bom? Então, olha só, fizemos essa revisãozinha. O que nós vamos fazer? Daqui a pouco, vamos fazer exercícios, tá bom? Fiquem aí comigo, ok?
Olá, jovens! E aí, o que nós vamos fazer agora, que eu falei na aulinha de revisão? Exatamente, exercícios. Nós vamos pegar aí as nossas atividades de sala e ver o que nós aprendemos para poder aplicar, tá bom? Vamos lá? Tirando as nossas dúvidas, né? Então, vamos aplicar aí para tirar as dúvidas, resolução de atividade. Vamos para a primeira questão. Durante uma experiência realizada em laboratório, o professor físico, né? Ó, o nosso professor aqui, ó, Fixon é o nosso professor, né? Dá até para fazer um trava-língua com o nome do professor aí. Será porque ele tem esse nome, né, pessoal? Mostrou aos seus alunos a sua arte em fotografias. Então, o professor Fixon, além de ser físico, ele é fotógrafo, olha só. Na ocasião, ele usou a sua máquina com o flash de modo multi, né? Então, se eu usar a máquina com esse tipo aqui de flash, eu vou conseguir capturar muitas imagens. E justamente ele fez isso para fazer múltiplas exposições de uma pequena bola impulsionada para cima. Ó, vocês estão vendo aqui a palavra? Impulsionada, ou seja, para que o movimento vertical para cima ele ocorra, esse objeto tem que ser impulsionado. E nesse caso aqui, foi impulsionado por uma mola ideal, tá? A mola ideal é aquela mola bonitinha que não sofre deformações. Vamos ver aqui? A mola com a bola em cima foi inicialmente comprimida. Então, você pega uma mola de qualquer coisa, você aperta, aí você coloca um objeto. Quando você solta, o que acontece? Exatamente, né, pessoal? Essa mola ela vai impulsionar esse objeto para cima. Então, a bola deixou a mola no ponto P, ok? E eu posso fazer o seguinte, tá aqui, ó. A mola com a bola em cima foi inicialmente comprimida até o ponto P, ok? Tá aqui, ó, comprimiu até aqui, tá bom? E liberada. A bola deixou a mola no ponto Q, tá? Então, a partir daqui, ó, a bolinha foi livre, leve e solta, percorreu o seu movimento. Vocês estão vendo que esse espaçamento aqui está diminuindo? Por que, pessoal, está diminuindo? Porque esse movimento, ele é retardado, né? Se esse movimento ele é retardado, a velocidade está diminuindo com o passar do tempo. Então, vamos ver aqui, ó, desprezando-se as resistências existentes no processo, podemos afirmar corretamente que a aceleração da bola é constante em todos os pontos da trajetória Q até R, né? A aceleração da bola foi máxima imediatamente antes, né, de atingir o ponto Q, ainda em contato com a mola. Olha só, pessoal, cuidado aqui, porque ele fala, a aceleração da bola foi máxima. E isso aqui simplesmente já está tornando a nossa alternativa errada, porque ele está falando que a aceleração é variável. Nós estamos no movimento uniformemente acelerado, e a aceleração ela é constante, e nesse caso ela vai ter sempre o mesmo valor de G. Então essa está errada, né? A aceleração da bola diminui quando ela passou do ponto Q até R. Pessoal, falou aqui, ó, mexeu com o valor da aceleração, então a afirmativa já é errada. Essa aceleração ela não diminui, ela vai ter sempre o mesmo valor de G, ok? A aceleração da bola no ponto R é nula. Opa, mexeu de novo com o valor da aceleração da bola. É nula, gente? Não. Ela sempre vai ter o quê? Valor de G, exatamente, tá? Se estivesse falando de velocidade no lugar da palavra aceleração, aí sim nós iríamos fazer uma análise melhor, tá bom? De novo aqui, ó, a aceleração da bola após a saída de P é mínima. Também não, né, gente? Quando eu estou falando deixa eu circular aqui, aceleração, ela vai ter sempre o mesmo valor. E a única alternativa que fala isso é o quê? Alternativa A, ok? A aceleração da bola é o quê? Constante. Fechado? Então vamos para frente que atrás tem gente, né? Já ouviram isso? Vamos lá, olha só. O Beach Park é um dos maiores complexos de diversão do Brasil. O lugar tem uma ótima barraca de praia, hotel, e a área que mais faz sucesso é o parque aquático na frente do mar. Ainda que esteja em Aquiraz aqui, o complexo Beach Park
é um dos principais pontos turísticos de Fortaleza e garante diversão para todas as pessoas de todas as idades. Então vamos ali uma imagem do brinquedo. E tá aqui, né? O brinquedo mais famoso do parque é o Insano. Olha o nome do brinquedo, jovens, Insano. Pelo nome você já tira, né? Olha só aqui, ó. A pessoinha aqui, Jesus, socorro, tá bem aqui. Tem uma queda, gente, de 41 metros de altura. Então imagine, né? Aqui não tem nada aqui, a pessoa caindo a 41 metros de altura. Para quem não encara toda a altura do Insano, a dica é brincar no recém-lançado Arrepios. Arrepios, olha só o nome do brinquedo. Que tem várias tábuas, toboáguas, né, legais e mais leves. Então vamos ver a situação aqui. Descendo esse toboágua, uma pessoa atinge sua velocidade, né, atinge sua parte mais baixa com uma certa velocidade, ok? Considerando a aceleração da gravidade de 9,76 metros por segundo ao quadrado, e desprezando os atritos, conclui-se que uma pessoa chega à parte mais baixa com velocidade em metros por segundo de aproximadamente A. Vocês podem perceber que nessa questão aqui, eu não dei o tempo, né, pessoal? Mas tem aceleração. Aqui, no slide anterior, a gente tem um valor para altura, certo? E ele está pedindo o quê? Imagine aqui, ó, que a pessoa sai a partir do zero, que ela está parada, e ela começa a iniciar o movimento. Então, a parte mais baixa vai ser mais ou menos por aqui. O que a pergunta está pedindo para a gente responder? Que velocidade eu posso chegar nesse ponto mais baixo aqui? Ok? E ele não deu tempo. O que eu posso fazer? Exatamente, aplicar a equação de Torricelli. Então, vamos ver. Eu estou saindo ali, ó, com a velocidade inicial, ok? Que ele colocou ali. Tá aqui, ó, zero, como eu falei para vocês. 2 vezes o valor da aceleração que foi dado no exercício. Lembrando que como eu estou indo no sentido a favor da trajetória, vai ser positiva, ok? Positiva. Vezes a altura lá do brinquedo. Então, nesse caso aqui, eu vou ter, né? Faz aqui a divisão, ó, bonitinha, tá? Eu vou ter aqui, ó, peraí. Aqui é V ao quadrado, tá, pessoal? V ao quadrado. Então, aqui, ó, aproximadamente 400, eu faço a raiz, ok? E eu vou chegar lá 20 metros por segundo, 20 metros por segundo. Você quer saber 5 km por hora? É só multiplicar por 3,6, vai dar mais ou menos um valor bem alto. Então, você chega lá na ponta do brinquedo com um valor bem alto para a velocidade, né, pessoal? É por isso que tem toda aquela água lá para dar uma freada na pessoa, né? Porque a velocidade é alta. Ok? E aqui nós ficamos com a letra B. Entendido? Exemplozinho legal, né? Vamos para uma questão do Enem, para ver como eu posso aplicar isso daí? Vamos lá, então. Eu tenho aqui essa questão. Quando se abre uma torneira, de forma que saia apenas um filete de água, ou seja, quando você abre a torneira bem devagarinho, sabe? Bem devagarinho, para sair só um filetezinho bem fininho de água. O que ele diz aqui? A área da seção reta do filete de água, abaixo da boca da torneira, é tanto menor quanto mais distante dela. Por quê? Então, olha só o que está acontecendo. Eu estou abrindo a torneirinha bem aqui. Aí, aqui, pode ser que a bolinha, vocês estão vendo, ela sai mais gordinha, né? Ela sai mais inchadinha. O que está acontecendo aqui, ó? Essa distância entre uma gota e outra está aumentando, certo? Então, se eu tivesse mais para cá, ia ser uma distância maior para cá. Vocês podem perceber que essa bolinha que estava inchadinha aqui, essa gotinha de água, ela está fazendo o quê? Ela está ficando mais estreita, ok? E é justamente isso o que ele está perguntando para a gente. Então, nós temos aqui, ó, algumas alternativas. Aqui eu tenho 2, lá eu tenho 3, então vamos ler. Uma vez que a velocidade da água distante da boca da torneira é menor devido à aceleração da força gravitacional, para que haja conservação da massa, a área da seção reta do filete tem que ser menor. Pessoal, não está relacionado a isso, tá? Ele fala aqui que a velocidade da água distante da boca da torneira é menor. É menor, gente? Não, se está em queda livre, essa velocidade faz o quê? Aumenta, ok? Olha, fala aqui, ó, distante, tá bom?
B, a velocidade da água caindo não depende da força gravitacional e, portanto, para que haja conservação da massa, a área da seção do filete tem que ser menor. Então, aqui vocês podem ver que tanto aqui como aqui ele está falando de conservação da massa. Ok, vai ser a mesma gota d'água, tá, pessoal? A mesma gota d'água. O que acontece é que essa gota d'água está diminuindo, né, o diâmetro, ok? Ele está falando que isso depende do quê? A velocidade da água não depende da força. Exatamente o contrário, né, pessoal? Nós vimos que a velocidade de qualquer corpo que está em queda aumenta justamente por causa do valor da aceleração da gravidade. E lembrando que a aceleração da gravidade está relacionada à força gravitacional, ok? Então, essa aqui não vale, também não entra, né? Vamos continuar. As interações entre as moléculas da água tornam-se mais intensas devido à ação da força gravitacional. E assim a área da seção da reta do filete, né, distante da boca da torneira, fica menor. Pessoal, quando eu falo de interação das moléculas tornam-se mais intensas, eu tô falando que eu estou aumentando a temperatura, né? Mas eu não estou aumentando a temperatura aqui, tá bom? Não está relacionado a isso. Então, eu também boto falso aqui para essa questão, ok? Para essa alternativa aí. Vamos continuar. Eu vou pular aqui, né? Eu vou pular, vocês vão saber que é a letra D. Então, vamos ler a letra E bem aqui, só para a gente dar uma olhadinha. Devido à velocidade com que a água sai, a boca da torneira é projetada para que a água seja concentrada mais distante da boca. Pessoal, não tem a ver com isso, né? Olha só na letra D aqui, ó. Como a velocidade da água distante da boca da torneira é maior, ou seja, tá aqui a boca da torneira, ó. Aqui a gota d'água com certeza tem uma velocidade maior do que ela tinha aqui, tá bom? Então aqui, ó, 1, 2. V2 é maior que V1, tá? Então, como a velocidade da água distante da boca da torneira é maior devido à ação da força gravitacional, para que haja conservação da massa, a área da seção reta do filete tem que ser menor. Então, a gente fica aí com a letra D, tá bom? Entendido isso? Então, está relacionado ao quê? Lembrando, eu estou falando, pessoal, estou falando de queda livre. Nesse caso aí, o que acontece? É uma experiência que vocês podem até fazer, só que tem que ficar com o olho bem pregado ali na torneira para poder observar, tá? Então, imagine ter uma aguinha se formando ali na torneira. Essa gota cai, você vai perceber que ela está com um diâmetro maior no início e lá no final ela está com um diâmetro menor, tá? Por que isso acontece? Era justamente o objeto de estudo da nossa questão. Isso acontece o quê? Conforme essa gota de água vai caindo, o que acontece ali? Lembrando, você está em queda livre, ela está sujeita ao mesmo valor da aceleração da gravidade. Ok? Lembrando que a aceleração da gravidade está relacionada à força gravitacional, que a gente vai estudar isso lá em dinâmica, quando a gente estiver estudando força, tá bom? E se essa aceleração é a mesma, indica que essa velocidade sempre vai variar de maneira igual, tá bom? Se a velocidade sempre varia de maneira igual, significa que com o passar do tempo, essa velocidade sempre vai estar aumentando até atingir o solo. Tá? Como eu estou falando de uma gotinha de água, que é uma gotinha líquida, a forma desse volume vai ser modificada, mas eu vou estar conservando o quê? A massa. Então, se eu estou saindo ali 2 gramas de água no início, vai chegar no solo com 2 gramas de água, tá bom? E justamente por essa velocidade estar aumentando, esse filetezinho de água vai estar o quê? Diminuindo. E isso acontece justamente para que a gente conserve a massa. Tá bom, pessoal? Olha só, queda livre. A aceleração da gravidade é a mesma, essa aceleração ela faz com que o corpo varie com a mesma velocidade com o passar do tempo, ok? E eu posso calcular o quê? Distância, posso calcular velocidade e posso calcular tempo, lembrando que no sentido a favor da trajetória, o valor de A, que é o valor de G, ela é positivo porque a velocidade aumenta. Movimento para cima, eu tenho que sair com uma velocidade inicial diferente de zero, ok? Tem que ser diferente de zero. No ponto máximo, essa velocidade é zero. Eu posso calcular a altura máxima e eu também posso calcular qualquer velocidade, tá bom? Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula e até a próxima. Tchau, tchau.